Olá, internauta, boa noite. Seja bem-vindo à Atitude de Amor Virtual. Que você aí da sua casa e nós daqui possamos estar juntos hoje para mais uma explanação do Evangelho de Jesus. Antes da nossa palestra, eu queria fazer um convite muito especial para vocês. A US Intermunicipal Cotia, que é a União das Sociedades Espíritas aqui da nossa região, que abrange os municípios de Cotia, Vargem Grande, Itapevi e Jandira, a partir do dia 18 próximo, iniciaremos a segunda Semana Espírita. Como vai funcionar? É uma semana de palestra pelo Facebook da USE, onde várias casas aqui, representado por um palestrante aqui da nossa região, vai fazer um tema central e este ano será sobre Eurípides Bassanufo. Então, o convite a vocês é que comecem participando no próximo domingo, dia 18, às 20h30, do nosso Evangelho no Lar, que acontece sempre aos domingos, no Facebook da USE, com a presença da nossa colega e companheira amiga Adriana Bazan. Então, vai dar início à Semana Espírita. E no decorrer da semana, nós teremos palestras voltadas com o tema Eurípides Bassanufo. Na quarta-feira, na nossa próxima palestra, vai ser aqui na nossa casa, na Atitude de Amor, representando a nossa casa. Também será a palestra no mesmo horário, aqui no Facebook da Atitude de Amor, mas com o tema Eurípides Bassanufo. Então, convidamos vocês a ficarem ligadinhos aí nas nossas redes sociais, para poder saber mais dos temas, dos horários, quem estará conversando conosco, certo? Lembrando que hoje, depois da nossa explanação do Evangelho, nós teremos as nossas preces, o nosso passe espiritual, nosso passe à distância e as nossas vibrações. Então pedimos que você fique até o final conosco, aproveite, compartilhe esta live, para que o Facebook entenda que o tema é importante, não só para você, mas para outras pessoas, Então compartilhe, dê coraçãozinho, divulgue a doutrina e divulgue a nossa casa. Ok? Então, para começarmos, vamos fazer a nossa prece inicial, respirando fundo, buscando neste momento a imagem do nosso Mestre Jesus. Um Jesus vivo, alegre, abraçando a cada um de nós, nos envolvendo no teu amor, na tua luz e nos preparando para a noite de hoje. Que as palavras que aqui serão ditas sejam aquelas que estamos necessitando neste momento. Que possamos ter a resposta que procuramos, que possamos serenar os nossos corações para que possamos ouvir a resposta do Pai. Que possamos envolver com muita luz e amor ao nosso companheiro Lúcio, que fará a explanação sobre os trabalhadores da última hora. Que assim seja. Que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações, mais uma vez, agora e sempre. Então, o tema da nossa palestra de hoje está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, é codificado por Allan Kardec, é o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Porém, no Facebook foi colocado um vídeo que fala a respeito da parábola da vinha, que tem o mesmo sentido da parábola que nós vamos procurar analisar na noite de hoje. E aqui no nosso Evangelho diz o seguinte, que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que ao romper da manhã saiu para assalariar trabalhadores. Antes de entrar profundamente no assunto, nós precisamos entender o que quer dizer esse pequeno trecho que inicia essa parábola. Primeiro, com o reino dos céus existem duas colocações. É a nossa paz interior, é o nosso coração, é a nossa consciência quando está em total equilíbrio. Uma outra situação a respeito do reino dos céus são relacionados a todas as moradas do nosso Pai eterno e Criador, dentre as quais o nosso planeta Terra também se encontra inserido nesse reino dos céus.
E em relação aos trabalhadores da última hora, nós vamos encontrar nos escritos sagrados em Mateus, capítulo 20, e versículos de 1 a 16. E eis que aqueles que foram assalariados, eles dizem o seguinte: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E o que vamos receber agora? Para nós já irmos começando a fazer uma análise desse contexto que é passado para todos nós aqui, a parábola se remete ao seguinte: a lei do trabalho, a lei do progresso, porque nós fomos criados simples, ignorantes, porém estamos em processo de evolução. Como estamos em processo de evolução, nós precisamos sempre estar trabalhando em benefício do nosso crescimento material, como também do nosso crescimento espiritual. Em relacionado aos trabalhadores da vinha, nós temos a consciência que a vinha, na realidade, neste exato momento, representa para todos nós o nosso querido e adorável planeta Terra. Para nós, essa é a vinha onde nós temos que trabalhar. Só que nós não fomos os únicos chamados a trabalhar nesse planeta. Nós precisamos voltar lá atrás, lá no início da constituição do nosso planeta. Nós sabemos que o dono dessa vinha, que aquele que assalaria aqueles que vão trabalhar com ele é Jesus. Então, já na constituição do nosso planeta, já na formação do nosso planeta, ele vai reunindo trabalhadores para que esse planeta vá se construindo e chega na condição em que nós estamos vivenciando hoje. Depois que essa morada foi preparada para todos nós, ele começa a fazer o preparo para que todos nós venhamos para cá e tenhamos um processo de consciência moral que nos dê a condição de vivenciar em cada momento da nossa existência, porque nós não tínhamos a consciência que nós temos hoje. Aí ele contrata novos trabalhadores para que venham à terra. Novos trabalhadores para que tragam revelações, que se nós estivéssemos alerta naquela época, nós conseguiríamos colocar em prática tudo que estava sendo ensinado. Porém, naquele exato momento, onde esses ensinamentos poderiam estar sendo passados para todos nós, que acreditamos na reencarnação, não absorvemos os ensinamentos, não entendemos profundamente e simplesmente utilizamos cada um dos ensinamentos que foram passados ali de forma exterior. Agora, novamente, depois de estarmos um tempo na espiritualidade, depois de acreditar que nós estávamos preparados para reencarnar novamente, um novo convite é feito para todos nós. Queres trabalhar na minha vinha? Provavelmente esse convite pode ter sido feito por Jesus, pode ter sido feito pela espiritualidade. Ou nós, quando nos achávamos prontos para o trabalho, pedimos para que essa oportunidade nos fosse dado, para que nós estivéssemos aqui reencarnados mais uma vez para trabalhar nessa vinha em nosso benefício e em benefício do nosso semelhante, porque nós não estamos sozinhos. E aí, na realidade, existe aquela pequena preocupação que nós colocamos na nossa cabeça e às vezes até acreditamos: poxa, os discípulos também foram trabalhadores convidados com Jesus. Os discípulos estiveram próximos de Jesus quando Jesus chamou a cada um deles para trabalhar com ele no momento em que ele esteve aqui na terra.
E aí surge aquela preocupação na nossa cabeça. São espíritos que estão diferenciados de nós. São pessoas que viveram aqui na Terra e estão numa condição diferenciada da nossa. Mas só que nós entendemos que para Jesus, que para Deus, que para a espiritualidade não existe diferença. Não importa se os discípulos estavam ao lado dele, porque hoje nós estamos desenvolvendo o mesmo papel de discípulo dentro de uma casa espírita, de discípulo dentro de uma igreja evangélica, de discípulo numa igreja católica, ou discípulo dentro de uma sociedade, onde tem que colocar para fora aquilo o que tem de melhor. Só que nesse convite que nos foi feito para que nós trabalhássemos nessa vinha, nós não percebemos, mas iam sendo colocadas situações que precisam ser trabalhadas por todos nós no seu devido momento, na hora certa em que a nossa consciência desperta que algumas mudanças precisam ser feitas. E aí ao nosso lado são colocados trabalhadores que nos enxergam de forma diferente, e são colocados trabalhadores que nós os passamos algumas vezes a enxergar de forma diferente também a posição de cada um deles. E aí nós trazemos conosco, o cansaço físico, nós trazemos o cansaço moral, porque nós vamos vivendo influenciado por várias situações que vão ocorrendo no decorrer desse dia. Como o pessimismo. Tem horas que nós estamos trabalhando arduamente no decorrer da nossa existência, nas conquistas que nós queremos, e na verdade quando nós quase estamos alcançando aquilo que nós queríamos, parece que aquilo que nós queríamos de verdade se afasta um pouquinho de nós e nós criamos aquele desânimo. Ou algumas vezes até agimos com o pessimismo, porque não vamos conseguir, porque nós não temos capacidade, porque não estamos preparados para receber aquilo. E aí vão surgindo outras situações, como o medo, para trabalhar que nós desenvolvamos o nosso trabalho de verdade em benefício das conquistas que nós queremos. Porque nós temos o nosso sonho, aquilo que nós queremos alcançar. Nós temos um objetivo na nossa vida. Controle de tudo, nós fizemos uma trajetória todinha para ser seguida. E nessa trajetória que nós colocamos para ser seguida, vão existir muitas situações, vão existir pessoas que vão nos ajudar no trabalho que vai ser desenvolvido, e vão existir pessoas que às vezes, talvez, por ainda não ter a consciência de qual é o papel que ela desenvolve, vão procurar nos tirar do roteiro, do caminho que nós precisamos seguir. Porém, nós precisamos ser persistentes. Nós precisamos acreditar em nós. Primeiro, porque nós estamos sendo assessorados, não só pelos encarnados que estão aqui na Terra, que nos alimentam na condição física, pelo alimento que nós estamos precisando. É lógico que todo trabalhador tem uma necessidade do alimento, tem a necessidade de alguns momentos de descanso, para que consiga ganhar forças para dar continuidade no trabalho que ele precisa fazer no decorrer daquele dia. Que comparando a nossa vida, é desde o momento que nós nascemos, no momento em que nós estamos vivenciando, até o dia que nós vamos desencarnar para descansar novamente.
Então, esse processo acontece com todos nós em relação à nossa vivência aqui na Terra. Mas nós tenhamos a certeza que nós estamos sendo assessorados por uma espiritualidade que guia a nossa consciência, que guia o nosso coração e a nossa alma para realmente nos dar aquilo que nós precisamos. Por exemplo, se nós parássemos para analisar o momento que nós estamos vivenciando, né? Esse momento de pandemia, esse momento de dificuldade, como que nós poderíamos nos portar nesse convite que está sendo feito por Jesus ou por essa espiritualidade que está ao nosso lado? Estamos sendo convocados para trabalhar sim nesse exato momento. Em que posição será que nós estamos colocados? Em que posição que eu ocupo nesse exato momento? É como pai? É como filho? É como irmão? É como amigo? É como companheiro? É como um regente de uma sociedade? Então, nesse convite que está sendo feito pela espiritualidade ou por Jesus, nós precisamos estar conscientes do trabalho que nós vamos desenvolver. Se nós formos os condutores, nós precisamos ter a certeza que precisaremos estar equilibrados espiritualmente. Precisaremos também estar preparados para dar o que há de melhor em nós, em benefício daqueles que estão em desespero, em benefício daqueles que estão equilibrados. Esse convite pode até não ser feito de forma clara, mas pode ter certeza que lá no fundo do nosso coração, no fundo da nossa consciência, essa convocação está sendo feita. Até dá para lembrar naquela historinha do Chico, né, quando estava num avião, que o avião estava caindo, e todo mundo desesperado gritando, e ele começa a gritar também. O Emmanuel aparece para ele e fala o seguinte: o que você está fazendo? Emmanuel, todos nós vamos morrer. Aí o que o Emmanuel fala para ele? Pelo menos morra com educação. Quer dizer, naquele momento, Chico representava uma luz no fundo daquele túnel, uma fonte de equilíbrio naquele túnel como trabalhador da doutrina dos espíritos. E nós que fazemos o mesmo papel dentro desta casa, ou mesmo os nossos irmãos que cuidam de outras religiões, tem a necessidade de ter essa consciência que precisa transmitir o que há de melhor, que precisa falar palavras que consolam corações. E algumas vezes ligamos a televisão da nossa casa. O que está passando ali, as reportagens que são colocadas, tudo que é transmitido, nós percebemos que serve para denegrir a imagem do povo, pelo menos para dar um desequilíbrio naquelas pessoas que estão tentando se manter firme. Agora, se nós tivermos do lado inverso, nós precisaremos agir de uma forma diferente, pensar de forma diferente. Se não conseguimos falar diretamente palavras, ensinamentos, que as pessoas não aceitem de imediato, mas como os trabalhadores do Cristo, como aqueles que foram convocados pelo Cristo, nós podemos fazer preces. Nós podemos envolver todo o nosso planeta Terra em paz, amor, equilíbrio e esperança. Nós podemos pedir proteção, porque isso também é um trabalho. O trabalho não se resume só a uma situação manual. Mas nós podemos também mentalizar toda aquela falange médica. Nós podemos visualizar todos aqueles enfermeiros que estão trabalhando numa linha de frente para que pessoas sobrevivam.
para que eles possam estar sendo envolvidos pela espiritualidade, porque também são trabalhadores convocados por Jesus, são trabalhadores convocados pela espiritualidade, que trabalharam um tempo gigantesco no decorrer da sua existência para ocuparem a posição que ocupam hoje, como médicos ou enfermeiros que se prepararam para o trabalho. Então nós podemos mentalizar esses irmãos sendo assistidos, sendo assessorados por Jesus, para que essas pessoas sobrevivam. Agora, pode acontecer também desse convite não ser feito da forma que nós queríamos. Porque pode acontecer, deste exato momento, algumas pessoas estarem sendo convocadas para trabalhar na espiritualidade. Poxa vida, mas morreu de Covid. Isso é um convite que se faça? Talvez seja um passaporte. Foi da forma que foi escolhida para desencarnar. E esse irmão querido, que era tão querido por nós, que vivia ao nosso lado, que superava todas as nossas necessidades, de repente desencarna e vai para a espiritualidade. Nós não sabemos, mas Jesus pode estar fazendo essa convocação para que esse trabalhador vai trabalhar na vinha dele, na espiritualidade. Não precisa estar aqui encarnado no planeta Terra. É doloroso para todos nós quando a gente perde esse ente querido. Mas se nós tivermos essa consciência de que esse convite está sendo feito para ele trabalhar lá, talvez mude um pouquinho o nosso conceito. E se ele não for para trabalhar lá agora, porque talvez ele não tenha ainda uma condição moral a ponto de realmente desenvolver o trabalho na espiritualidade, pode ter certeza que ele vai se preparar espiritualmente, e no novo convite que vai ser feito nesse novo mundo que se aproxima de todos nós, nesse mundo de regeneração, que é um novo estado de consciência, um novo estado de alma, onde as pessoas serão um pouquinho mais equilibradas. Esse irmão lá na frente vai receber esse convite e vai voltar de novo aqui para o planeta Terra. E pode ter certeza, esse convite num determinado tempo da nossa existência, sem que nós adiantemos a nossa ida, lá na frente ele vai ser feito do mesmo jeito. Agora, quando ele fala que pede para o mordomo nos chamar a cada um de nós para fazer o pagamento daquilo que a gente fez, a gente não tem que ter a preocupação. Se eu vou receber mais ou se eu vou receber menos do que a Mira. Se eu vou receber mais ou eu vou receber menos que a Gabi. Porque não importa na condição física aquilo que nós vamos receber, mas é na condição espiritual que é dado para todos. O pagamento é feito igual para todos. Porque na realidade o pagamento que nós recebemos na condição espiritual não se resume a uma moeda, não se resume a uma fortuna, não se resume a bens materiais, mas é aquela paz interior que nós alcançamos pelo dever cumprido, dos compromissos que nós assumimos em desenvolver o trabalho aqui na Terra, até o dia que Jesus determinou para que nós fôssemos embora, ou nós mesmos até escolhemos o dia de desencarnarmos, irmos para a espiritualidade. Aí nós vamos ter a certeza do bem que nós praticamos e do merecimento que nós temos de manter aquela paz interior, de ter aquela satisfação de ter realizado um bom trabalho, sem diferença nenhuma. Se estávamos próximos dele,
se estamos hoje um pouco distante dele, porque a sua energia não está única e exclusivamente limitada aonde ele se encontra. Pode ter certeza que a energia desse Cristo, o amor desse Cristo por todos nós, ele é incalculável. Da onde ele está, pode ter certeza que ele está assessorando a cada um de nós. Está nos fortalecendo naquilo que é necessário. Está nos dando as oportunidades de trabalho para que a gente possa fazer com que a sua vinha produza aquele sumo ou aquele vinho puro. Não que embebeda, mas aquele que dá alegria no fundo do coração pelo trabalho bem desenvolvido. Então, quais são as ferramentas que eu tenho na mão para trabalhar nessa vinha? A semente do amor. Então, vamos trabalhar na semente do amor. Vamos pôr uma pitada de amor em tudo que está acontecendo conosco. Em relação com as pessoas que estão à nossa volta. Não importa se são os nossos amigos ou são os nossos inimigos ou são nossos divergentes. Nós precisamos fazer com que essa semente brote, com que ela vá se tornando contagiante para contagiar todas as pessoas. Como se fosse o ramo de uma parreira, que vai se espalhando e vai tomando conta de um pomar todinho. Em relação à nossa terra é assim. Nós somos essa semente, nós não calculamos até onde os nossos ramos podem ir. Se não pode ser na condição física, pode ser na condição espiritual. Porque o nosso pensamento não fica única e exclusivamente preso na nossa cabeça. Ele vai longe, ele vai além do nosso ambiente familiar. Ele vai além de como que está sendo apresentada essa live. Ela pode estar sendo apresentada para o mundo inteiro. Ela pode estar sendo apresentada para o Japão, ela pode estar sendo apresentada para os Estados Unidos. E se lá existir uma pessoa que queira assistir ela, basta simplesmente acessar o Facebook da Atitude de Amor e ele vai assistir essa palestra. O nosso pensamento vai muito mais além do que isso. Nós podemos trabalhar pelos encarnados e podemos também trabalhar pelos desencarnados. Então, que vamos tomando a consciência da posição que nós estamos ocupando agora. Descobramos outras virtudes que nós temos. Estou desempregado, não tenho trabalho, não tem trabalho na condição física. Mas dá para utilizar aquilo que nós já trouxemos de outras existências. Nós já nos preparamos tanto para estarmos aqui, para sermos merecedores de trabalhar nessa vinha. Então a gente pode calcular, poxa, de que forma eu posso me remunerar para não faltar o meu arroz, para não faltar o meu feijão, para não faltar meu prato de comida, o meu pãozinho para tomar um café de manhã cedo. Então a gente vai utilizando a nossa cabeça, vai utilizando a nossa inteligência e vai criando formas de ir ganhando dinheiro para realmente conseguir se manter aqui na Terra sem entrar em desequilíbrio. E para nós já irmos encerrando a palestra a respeito do tema que foi proposto hoje, a respeito dos trabalhadores da última hora, não importa com a quantidade de trabalho que nós vamos realizar. Pode ser uma coisa mínima, pode ser uma coisa pequenininha, mas que ela seja feita com toda a propriedade, que ela seja feita com qualidade, porque a qualidade que é muito mais importante do que o trabalho que nós vamos desenvolver de uma forma desequilibrada. Então, que o nosso pouquinho que nós estamos fazendo seja o bastante. E na hora de receber o salário, não vamos nos preocupar se nós sejamos os últimos ou se nós sejamos os primeiros. Porque independente da posição que nós chegarmos, nós vamos receber o mesmo salário, que é a paz interior e a alegria de um serviço bem realizado.
Muita paz a todos. Pessoal, neste momento da nossa prece, esse momento do passe, de doação de energia, eu peço que pensamos, esse é uma prece especial para cada um de nós. Então, que nos concentremos em nós mesmos, para que possamos estar bem, para ajudarmos outras pessoas a estarem bem, tá? E aí, na hora das vibrações, nós envolvemos os entes queridos, amigos que estão precisando, ok? Então, mais uma vez, eu peço que você aí do seu lar, na sua segurança da sua casa, respire fundo, busque a imagem de Jesus, para que possamos nos envolver no teu amor. Que possamos, Pai amado, envolvidos no teu amor, pedir ao plano espiritual, aos mentores desta casa, aos mentores deste trabalho, aos nossos mentores, que nos envolvam numa luz intensa, uma luz salutar, envolvendo a cada um de nós a partir do nosso coronário. Que essa luz, que essa energia possa, neste momento, passar pelos nossos centros de forças e trocando as células doentes por células sãs, células saudáveis. Que possamos, com essa corrente de energia, de amor, nos sentirmos amparados e revigorados, pedindo sempre que seja segundo o nosso merecimento, Pai. E nessa mesma corrente de amor, possamos envolver em vibrações o planeta Terra, nosso planeta, nosso mundo, nosso país, nossa cidade, ao nosso bairro. Que seja envolvido uma luz intensa de amor, revigorando todo ele, todos os seus seres, revigorando de forma enérgica e de luz. Que possamos, nessas vibrações de amor, encaminhar os hospitais e que envolva não só os doentes ali, mas também ao corpo médico do plano físico. Que eles sejam amparados e envolvidos no amor de Cristo. E uma vibração especial que possamos neste momento dedicar a algum amigo. Então coloque em seu pensamento este amigo, este familiar que passa por um momento difícil, não só pelo Covid, mas por qualquer outra doença, outro mal-estar. Põe ele em seu pensamento e envolva numa luz intensa de amor. Pai amado, nós vos agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em teu nome e que possamos estar juntos na próxima semana. Graças a Deus.